Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Lawson e o Jim Musley. E nós estamos muito contentes de poder estar com você. Eu oro para que você possa passar os próximos minutos estudando a palavra de Deus junto conosco, pois não há nada no mundo mais precioso do que isso. Nós começamos ontem, e você vai ler outra vez, por favor, o versículo 11 do 15º capítulo de 1 Coríntios. Então, seja eu ou sejam eles, Neste caso, os outros apóstolos, assim o pregamos, que pregaram. e assim haveis crido. Os falsos ensinadores tinham tentado desviar sua fé da ressurreição vindoura, permitindo ao leitor entender que a ressurreição e o arrebatamento são o mesmo. E eu quero levar isso em uma direção que Paulo sempre confrontou um falso evangelho. Ele sempre confrontou aquilo que não é bíblico. Olha, você vê isso vez após vez em suas epístolas. Se algo aparecia que não era bíblico, ele confrontava. Eu estou certo ou não? Sim, senhor. É verdade. Então, se ele fez isso, e ele fez, nós devemos fazer a mesma coisa. Não é algo agradável. Eu não gosto de falar de algo e falar que alguém está errado, porque eles ficam nervosos com você. E eu não gosto disso. Mas a alma dos homens são tão importantes que nós não podemos brincar e permitir que algo apareça que seja errado. E alguém pode dizer: como você sabe que você está certo? Como você sabe que você está certo? Talvez eles estejam errados e você esteja certo. Essa é uma pergunta que você tem que responder por si mesmo. Tudo que eu posso te dizer é: estude a palavra. Encorajamos as pessoas a estudar tudo que ensinamos através da palavra de Deus. Todas as coisas através da palavra de Deus. Entenda isso. E você tem que chegar à conclusão por si mesmo sobre o que é certo, pois todo pregador, no que diz respeito aos que eu conheço, dizem que estão certos sobre o que for que eles estão ensinando. Alguns estão, mas uns não estão. E amigo, o resultado final de seguir uma mensagem falsa é acabar no inferno. Isso é brusco, mas é verdade. O resultado final de seguir doutrina falsa é acabar no inferno eternamente sem Deus. Então estamos falando de algo que é muito, muito, muito importante. Se você perder isso, eu estou falando da palavra de Deus, do evangelho. Se você acreditar em algo que é errado, e milhares e milhares de milhões de pessoas já acreditaram, estão acreditando hoje, vai causar a perca da sua alma. Paulo disse que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o que estamos falando é extremamente importante. Existe um ensino que está se tornando prominente. Em outras palavras, milhões de cristãos estão aceitando. E resumindo, vamos abreviar ele aqui, ensina algumas coisas boas, mas o resultado final desse ensino é que o cristão nunca tem que confessar o pecado de forma alguma. Se você faz algo errado, eles nem chamam de pecado, é isso mesmo? Eles consideram como uma outra coisa, Sim, um erro, sim. seja lá qual for o caso. Você não confessa nada para o Senhor, você deixa de lado, esquece, ignora, nem pensa nisso, porque a hipótese dele é que Jesus morreu no Calvário, fez expiação por todo o pecado passado, presente e futuro, e isso é verdade. Mas, aqui está a ideia ruim. Ele fez isso mesmo, fez expiação por todo o pecado, passado, presente e futuro. Mas a maioria do mundo ainda não está salvo. Por causa do que ele fez na cruz do Calvário, não significa que todos agora estão salvos.
O potencial existe, a oportunidade existe, a porta está aberta. Que ele venha e beba gratuitamente da água da vida. Está ali, mas aquela pessoa precisa vir e aceitar a Cristo para ser capaz de colher os benefícios do que Jesus fez na cruz do Calvário. E a ideia que um cristão não tem que pedir perdão pelos seus pecados diante de Deus, e escute com cuidado aqui. Em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Você pode ver isso? Você escutou isso? Quão claro e limpo isso é? Eles dizem, bem, ele não está falando com crentes, ele está falando para não crentes. Isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é a pior interpretação que eu já escutei algumas ruins, amigo, que dizem que é uma interpretação correta da palavra de Deus. Essa é uma das piores que eu já ouvi. Agora, Jimmy, eu quero que você dê às pessoas algo que você tem aí. Bem, ontem... Explique um pouco melhor, por favor. Sim. Ontem, no último programa, o Bob Cornell mencionou o fato que, junto com esta falsa doutrina, eles ensinam que o Espírito Santo não convence-nos do pecado. Então, você não precisa confessar o pecado, porque já foi lhe dado na cruz do Calvário. É o que eles dizem. Então, eu quero falar aqui embaixo da Bíblia. Está resolvido sem você ter que confessar ou reconhecer, ou seja o que for, não é? Sim, correto. E para que todos saibam, a gente não está, tirando isso e inventando para que eles possam soar ruim e a gente bem. Eu estou falando isso aqui diretamente do livro de quem começou essa doutrina, o propagador dessa doutrina. E está falando com o que o Bob disse, confirmando, olha aqui o que está escrito no livro. Destino para reinar, página 185. O Espírito Santo nunca convence os cristãos de seus pecados. Ele nunca vem para apontar o seu erro. Você não precisa de uma revelação do Espírito Santo para ver que você errou. Agora, se você sabe que você errou, o que você precisa é que o Espírito Santo te convença da sua justiça. Página 139. Eu nunca escutei uma declaração assim na minha vida. O Espírito Santo tem que nos convencer de nossa justiça. Em outras palavras, não estamos falando que somos justos como devíamos. Não estamos declarando quão justos somos, não é? Sim, você vê, o ponto principal aqui é que este pensamento que quando você nasceu novamente, de uma vez por todas, o pecado foi lhe dado. E agora, 2 Coríntios 5:21, você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, você não tem que pensar sobre as suas falhas. Isso aí é a palavra rema, sabe? Que já está aí por muito tempo. Muito tempo eles não podiam pensar no pecado porque eles não podiam receber as suas coisas. Agora é a ideia de que está movendo para a graça e operando nessa mesma ideia. Você só pode pensar no que aconteceu em relação a eu sou justificado, eu estou coberto. Não importa, senão você não está operando na fé. Se você não declarar isso. Se você não clama isso. Olha, no nosso outro programa, semana passada, o David Smith, estudando com o Jim também, filosofias estrangeiras. É o mesmo pensamento. Quando você vê algo que você não gosta, você redefine e você dá um outro nome. Então, o alcoolismo é uma doença, não é um pecado. Eu assisti um programa alguns dias atrás que as pessoas estavam roubando coisas, sofrendo de cleptomania. Isso é uma doença, está em você, não é sua culpa. Então, quando você começa a renomear as coisas, então você vai andar na linha de não, isso não é um problema, isso não é minha falta, isso não é a minha responsabilidade, eu não tenho que lidar com isso, eu só preciso reconhecer o que é para que eu possa me sentir bem, então eu renomeio essa coisa. O meu genro, ele me disse de uma igreja que ele se envolveu com essa doutrina, eles ficam falando para as pessoas, você tem que pensar diferente, você tem que pensar diferente.